Segundo domingo do Advento, ano C. Primeira leitura, Baruque 5, 1 a 9. Salmo 125. Segunda leitura, Filipenses 1, 4 a 6, 8 a 11. Evangelho, Lucas 3, 1 a 6. No tempo do Advento, 3 personagens são fundamentais para nos ajudar nessa dinâmica e maravilhosa experiência que nos conduzem ao Santo Natal. O profeta Isaías, o precursor João Batista e a Virgem Maria. Os elementos que melhor acomunam essas 3 personagens são a fé em Deus, a esperança na concretização das suas promessas e o amor que nutrem pela salvação que vem de Deus. Nesse sentido, o evangelista Lucas coloca-nos diante de João Batista em sintonia com Isaías 40, 3 a 5. A missão de João aparece como concretização dessa palavra isaiana que abre a segunda parte do livro atribuído a esse grande profeta. Essa segunda parte é comumente atribuída ao denominado Deutero Isaías. Melhor seria falar de um profeta que atuou durante o exílio em Babilônia e que, seguindo a dinâmica do grande profeta Isaías, que dá o nome ao livro, anunciou para os exilados que o tempo da penúria e da provação começava a dar lugar ao tempo da consolação, em preparação ao futuro retorno para ajudar Jerusalém. Nota-se que o evangelista Lucas não cedeu a fala para João Batista, apenas falou dele, situando no que poderíamos chamar de contexto histórico, político e religioso bem determinado pelas personagens citadas e pelas posições que ocupavam. Isso serve para contrastar com a figura simples e austera de João Batista e de sua missão alinhada com a profecia isaiana, que permite ao menos 2 formas de leitura se mudarmos a posição da pontuação. Como está no lecionário, esta é a voz daquele que grita no deserto. Ou, esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Um olhar atento para Lucas 3, 5. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as pastagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, revela que Lucas releu Isaías 44, mas não ao pé da letra. Está, na verdade, bem alinhado com o que se diz na primeira leitura, e principalmente em Baruque 5, 7. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sobre a glória de Deus. Não há como deixar de notar que a intenção é correlacionar a mudança geográfica da terra com a ação favorável de Deus por seu povo. Deve-se lembrar que um nivelamento assim aconteceu apenas em Gênesis 6:9, mas foi causado pelo dilúvio. Aqui, ao contrário, se está falando de um aterramento, que traz um nivelamento do solo para indicar que o torto e o elevado ficam eliminados para que se caminhe com retidão, isto é, os obstáculos são tirados. À luz da primeira leitura e da citação de Isaías 40, 3 a 5, contida em Lucas 3, 3 a 6, evoca-se o caminho de retorno dos exilados de Babilônia a ajudar Jerusalém, retratando as dificuldades do caminho
e todos os obstáculos que tiveram que enfrentar para voltar e chegar a Jerusalém, após terem experimentado a destruição da cidade e a consequente deportação. A alegria desse retorno aparece bem descrita no Salmo responsorial, Salmo 125, no qual se passa do sonho à realidade. É a mudança que ocorre graças à ação do Senhor, que traz de volta ao seu povo. Este retorno permitiu que, por onde os que retornavam passavam, as pessoas fizessem os seus comentários. Quem outrora havia passado pelos locais como prisioneiros de guerra, agora estavam regressando entre cantos de júbilo e em festa pela liberdade dada por Deus. Não fica difícil de contextualizar então Lucas 3,6. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Mas que não corresponde ao citado em Isaías 45, por ser então a interpretação lucana à luz da salvação realizada em Jesus Cristo. Então, a glória do Senhor será revelada e toda a carne, sem exceção, verá que a boca do Senhor falou. Isaías 45. Falou sim, na palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nesse segundo domingo do Advento, então, a figura de João Batista representa a ação pedagógica de Deus a favor do seu povo. A sua missão é clara e direta, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Versículo 3. João, como bem ensinou Santo Agostinho, no sermão 293:3, João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. João 1:1. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Suprimir a palavra, o que se torna a voz? Esvaziada de sentido. É apenas um ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. O som da voz te faz entender a palavra. E quando te fez entendê-la, esse som desaparece. Mas a palavra que ele te transmitiu permanece em teu coração, sem haver deixado o meu. Assim, chama a nossa atenção que essa voz ecoe no deserto, lugar inóspito, onde a vida, humanamente dizendo, não pode existir, senão pela presença e ação de Deus, como aconteceu durante a travessia e permanência dos filhos de Israel, enquanto se dirigiam sob a liderança de Moisés para Canaã. Esse deserto é igualmente local do encontro de Deus com o ser humano, local para a voz profética de um discípulo, talvez de Isaías, anunciar que Deus vem visitar o seu povo trazendo consolação e paz. Para acolher essa visita, é preciso preparação. Por isso, Lucas, em comum com Mateus e Marcos, apresenta-nos hoje João Batista, percorrendo toda a região do Jordão e pregando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Lucas, porém, quis inserir esse anúncio no contexto amplo da história, marcada pelo nome dos poderosos citados. Tibério César, imperador. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes e seus irmãos, Filipe e Lisânias, administradores da Galileia, da Itureia, Traconítide e Abilene. Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Nomes e ocupação citados para evidenciar que Deus derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, representados em João Batista, a quem a palavra de Deus foi dirigida. Se há uma ligação com esses nomes, ela acontece por meio do velho sacerdote Zacarias, agraciado por Deus na velhice com sua esposa Isabel. Eram justos, tementes,
e esperavam a salvação de Deus. Aqui e agora abre-se e se manifesta a oportunidade de Deus para cada um de nós, pela figura de João, que nos interpela e nos ajuda a discernir o que é melhor. Sabemos que Deus é o maior interessado na nossa salvação. Basta evocar o que está dito por Paulo na segunda leitura. Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Marcados pela certeza do amor de Deus, não fechemos os ouvidos e o coração, mas ouçamos a voz de Deus ecoando nas leituras para nós, a fim de que possamos experimentar a eficácia redentora da mensagem do Natal, a salvação que liberta e a libertação que salva. Iniciei falando das 3 personagens do Advento, Isaías, João Batista e Maria, e disse que nos ajudam a experimentar a eficácia desse tempo que nos conduz ao Santo Natal. O que Maria é por vontade de Deus e em previsão dos méritos de Cristo, nós o somos pelo batismo. Graça que nos configura o Senhor Jesus, o santo de nossa vocação à santidade, o justo de nossa missão como praticantes da justiça. Sabemos o que Deus quer de nós, mas ainda não sabemos se queremos esse querer de Deus em nós. Então, deixemos que Maria nos ajude com suas palavras. Fazei tudo o que ele vos disser. Bom e santo segundo domingo do Advento. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.